Oi, oi, povo sexy! Olá. De novo aqui, Lari, sexóloga, especialista em relações plurais e peculiares. E hoje temos convidada especial que já esteve por aqui, mas hoje a live todinha com ela. Vamos ver se eu já consigo colocá-la, que ela já está aqui. Aqui. E eu tô brincando, gente. Tô brincando. Vamos ver, acho que tá conectando. Conectou! Olá! Olá! Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Também. Sim. Gente, a gente teve uma Quer dizer- discussão há tipo meia hora atrás. Aí a gente teve que se resolver pra live, entendeu? É assim. Meu Deus. gente, que discussão que nada demais. Né? Coisa normal do dia a dia. Acontece, gente. Convivência. Ó, Gati, de novo. É. Hoje eu vou dar uma retomada em alguns pontos importantes que a gente falou na live anterior a respeito do mesmo assunto. Na verdade, a anterior foi mais dessa provocação, né? Com a pergunta se hipnose erótica existe ou não. E aí a conclusão que a gente chegou é que, na verdade, hipnose existe. E aí a gente pode usar de diferentes maneiras. E quando se usa para fetiches ou, né, nesse lado de erotismo, a gente acaba apelidando, digamos assim, de hipnokink ou hipnose erótica. Um ponto super importante que a gente falou, mas que sempre perguntam e é a maior dúvida, a Fem falou aqui também já, sempre que se fala nesse assunto, é a pergunta que vem, é a respeito de consentimento. Como que a gente, né, não fica com medo de usar essa ferramenta e quebrar o consentimento, já que tem algumas linhas que falam que você precisa, né, tá com esse estado alterado de consciência. Na verdade, é um rebaixamento ali. Como que fala em termos técnicos? O que a gente diz que acontece na hipnose seria um rebaixamento do fator crítico ou faculdade crítica. Você fica mais sugestionado. Cada um vai dizer que o nome certo é um, mas é isso aí. Mas o que ficou bem claro na conversa da outra vez, que já faz uns 2 meses essa live, é que o que se convence numa conversa, você consegue fazer na hipnose também. Se é um limite rígido, se a pessoa tem convicção e não quer fazer certa prática, não é a hipnose que vai fazer ela magicamente mudar de ideia e tirar esse consentimento. Não é isso que acontece. A gente não tá drogando a pessoa, a gente não tá desmaiando a pessoa, não é nada disso. Claro que existem pessoas no mundo que se aproveitam da ferramenta da hipnose para enganar os outros. Mas aí, gente, existe gente que aprende a fazer discurso e história de discurso para ficar enganando uma nação inteira? E você pode manipular as pessoas e fazer essa manipulação de outras maneiras, apenas com conversa mesmo. Então, é aquele lance de limites rígidos e flexíveis. Se você quer fazer alguma coisa, mas você tá com o pé atrás, com a hipnose você pode baixar isso e aí ter, digamos, a coragem de realmente fazer o que você quer fazer, mas não tinha todo esse preparo ou essa decisão para fazer. Então, seria esse limite flexível. Mas os rígidos vão continuar rígidos, independente da hipnose ali sendo aplicada. Você quer adicionar alguma coisa, complementar alguma coisa? É importante também falar que no Hypnokink é super contraindicado qualquer negociação a partir do momento que começa a cena, porque quando você entra em transe, você volta do transe, você realmente fica naquele estado meio sonolento. Você não é que você não está consciente, você está consciente, mas como o seu fator crítico abaixou, ele permanece ainda baixo, você ainda fica meio zonzo, assim, meio molinho, assim, sabe? Igual depois que você pega alguém, você fica meio assim. Aí a pessoa pode aceitar coisas que seriam
os limites Flexíveis. dos flexíveis para o rígido, sabe? E isso pode causar um problema depois. Então, é assim, mesmo na avulsa ou se quiser alguma coisa mais privada, é sentar, conversar por quanto tempo achar necessário, negociar o que quer, o que é limite flexível, o que é limite rígido, tá. Quando começou a cena, não se negocia mais. Sim. E isso, gente, não é de se estranhar, porque isso acontece em qualquer prática fetichista. O ideal é você realmente fazer isso, porque na hora do vamos ver, né, na hora do tesão alto ali, as pessoas se empolgam e acabam indo além do que iriam normalmente. Então é a mesma coisa. Igual para essa prática usando hipnose, é igualzinha para uma cena de sadomasoquismo, igualzinho para uma cena de qualquer fetiche e fantasia sexual que a pessoa escolha fazer. A negociação anterior e também o aftercare, que é esse cuidado depois, é essencial. E você não faz isso durante a cena. Durante a cena, o que você usa? Palavras e gestos de segurança combinados lá na negociação antes. Também para ter essa segurança, para você ter essa comunicação e a pessoa que está aplicando, infringindo alguma prática, que está recebendo, ter essa noção. E tem que ter esse cuidado para a pessoa que está infringindo ter noção de que a pessoa que está recebendo não passou tanto do limite dela sem se comunicar direito, que ela nem conseguir se comunicar está conseguindo. Então, tem que ter muita responsabilidade, a pessoa top tem que ter essa responsabilidade de saber que isso pode acontecer muito mais na questão de sadomasoquismo, por questões de dor física mesmo, e aí uma série de hormônios que estão ali jorrando na sua corrente sanguínea pode fazer com que a pessoa entre num estado muito extremo e aí ela não consiga nem balbuciar, nem fazer o gesto, nem nada. Então, a pessoa que está aplicando precisa conhecer muito bem para não chegar nesse estado. E se chegar, parar o quanto antes e atender essa pessoa. Se tiver uma boa comunicação, não chega a esse ponto. Raramente, muito difícil, vai chegar a esse ponto. Né? Se conhecer é muito importante para fazer essas práticas mais extremas, né? Sim, e se conhecer e o saber, o saber aplicar é justamente para saber como lidar se der ruim. E no HypnoKink também existe algo que acontece chamado abreaction, que é quando há uma reação inesperada. Eu ouvi gente falando que é só reações negativas, eu ouvi gente falando que é qualquer reação inesperada. Mas aí, vamos pensar assim, o top não sabia que a pessoa que ele está hipnotizando não gosta de ouvir que está sendo controlado, por exemplo, de que está perdendo o controle. Aí, nesse estado de extrema vulnerabilidade, né, que você abaixa o fator crítico, você fica extremamente vulnerável, isso pode dar uma reação muito negativa, a pessoa fica chateada, fica mal, fica machucada emocionalmente, como você tá trabalhando com a mente, ainda não é nem ralado, sangue, assim, é o emocional, psicológico. E aí o top tem que saber lidar com isso, saber acolher, saber fazer um aftercare propício, né? Uhum. Sim. É importante para quem for praticar estar atento que isso pode acontecer. Sim. Muitas vezes não é nem a culpa do top. Em português, quando você vai procurar na literatura, está referenciado como abreação, que é AB, reação, né? Abreação, que na origem do termo, na verdade, seria uma regressão. A primeira abreação que foi cunhada e que foi utilizada para utilizar esse termo seria uma regressão fora da terapia de regressão e uma regressão espontânea. Depois disso, várias outras reações também são enquadradas como aberração, não só essa regressão espontânea, mas também a pessoa chorar do nada, ou você ativar algum gatilho da pessoa, né?
alguma coisa assim, despertar uma memória de algum trauma, alguma coisa. Tudo isso são coisas que geram abreações. E às vezes a pessoa pode nem lembrar ativamente daquela memória e por você estar ali naquela situação, gatilhar aquilo, ativar e trazer de volta à tona. Esse, na verdade, é o maior perigo quando você está lidando com hipnose no geral, até mesmo no palco ou quem faz hipnose clínica também. E existem técnicas para se tratar isso, existem técnicas para se parar isso, interromper aquela reação e se tratar depois. Existem várias coisas que valem a pena ser estudadas e tal. E dependendo da situação, cara, é algo que tem que ser levado para algum profissional de terapia mesmo, sabe? Porque pode ser uma coisa muito mais séria. Sim. Lembrar que ao fazer hipnose erótica não é terapia, então se acontecer alguma coisa assim, não inventa de tratar na hora, de tentar dar um jeito e sim acolher o bórum. O que eu ia falar? Isso que você falou que é um dos maiores riscos quando está hipnotizando alguém, acho que quando a gente está falando de negociação, consentimento, é mais esse reconhecer e aceitar os riscos e se responsabilizar essa responsabilidade mútua dos riscos. Minha mestre sempre costuma falar que, assim, dependendo da prática que ele faz, se der alguma coisa ruim, uma reaction, qualquer outra coisa, não importa qual é a reação, a responsabilidade é de ajudar a pessoa submissa, ajudar a dar todo o apoio, o aftercare e todo esse suporte emocional. Então, é esse reconhecer constante dos riscos e estar sempre conversando sobre eles. O consentimento real mesmo, em qualquer prática fetichista, ela só vai acontecer plenamente se todo mundo que está envolvido tem noção dos riscos e está aceitando fazer aquela prática sabendo daqueles riscos e sabendo o que pode fazer para evitar que esses acidentes, esses riscos aconteçam e como lidar caso dê ruim. Não foi legal e o que a gente faz agora? Então, é justamente o consentimento pleno mesmo, só acontece quando tem esse cenário. Então, se as pessoas têm só uma noçãozinha básica, ou quero experimentar, mas não tem noção do que está fazendo, esse consentimento é meia boca, né? Assim. A não ser que outra pessoa saiba que, assim, eu não sei muito não, mas tô indo, então vamos junto, mas assim, não é indicado mesmo não. Eu falo assim, eu sou submissa, mas eu já tive experiências como top. E as barras que minha mestre segura não são umas que eu consigo segurar. Aí eu sempre dou um passo para trás. Porque... Sim. Teve um comentário aqui. O Breno falou: acho que um dos maiores erros de um top é achar que sabe tudo. E sabe resolver a situação e às vezes acaba piorando. Sempre é bom ir num profissional caso dê algo errado. Exatamente. Por mais que praticar fetiches seja depois gostoso e até terapêutico, é terapêutico sair para dançar, é terapêutico conversar com os amigos, é terapêutico namorar, mas não é terapia, não substitui terapia, né? A gente ter uma vida saudável e ter momentos terapêuticos durante o dia não substitui a terapia com um profissional, né? Um psicólogo lá, todo certinho, para te ajudar, né, nesses desafios. E é bem importante para todo mundo. Eu aconselho todo mundo fazer terapia. E essa arrogância de, né, dizer, se sentir e falar que sabe tudo é muito perigoso. E é muito mais responsável a pessoa falar, eu sei até aqui dessas práticas. Essas outras aqui, se você quer, eu vou ter que estudar, eu vou ter que correr atrás, a gente vai ter que conversar com pessoas do meio, buscar material que tenha respaldo legal, né, que seja de realmente uma informação que preste, não qualquer informação, porque também nessa área de fetichismo é muito comum
Se achar muitos textos super romantizando a coisa demais da conta, né? Aquele lado poético, tudo bem, deixa do lado artístico, fantasioso. Mas saber separar o que é real e o que é fantasioso, o que é utópico, o que é poesia, o que é arte, né? Então tem que tomar esse cuidado. E é muito... Quando a gente está iniciando, acho que tem muita gente que acaba caindo em informação muito truncada ou muito complicada, porque também tem a questão da cultura, né? No Brasil, por exemplo, tem muitos grupos que ainda falam da liturgia, por exemplo. Eu falo, gente, se você gosta de liturgia, vá para a liturgia, mas você não precisa ser litúrgico para praticar. Porque aí tem gente que fala, você não é uma submissa de verdade. Mas quem disse que precisa ser submissa para ser bottom? Tem tantos tipos de bottoms que não é só submissa. Eu tô tô para fazer um bom tempo com uma amiga que a gente já fez 2 lives antes, que a gente tá para fazer para falar justamente dessas diferenças desses tipos de tops e bottoms. E se vocês repararem até na nossa linguagem, tanto no comentário quanto na minha, a gente tem essa mania de ainda colocar homem como o top e mulher como submissa. E estatisticamente, realmente, tem mais mulheres na posição de bottom e homens na posição de top. Mas isso está aos poucos mudando, porque, logicamente, como a gente está numa sociedade machista, isso transpassa. Então, tem muitas coisas que vão acontecer no mundo fetichista que, na verdade, são espelhos do que já acontecem na sociedade no geral. Não vai ser um mundo mágico, porque a gente desconstruiu algumas coisas, a gente vai ter desconstruído tudo. Não é assim, infelizmente. Então, se você é feminista e gosta de ser submissa, não tenha vergonha, aproveite, seja submissa. Porque o feminismo te dá a liberdade de você escolher e fazer o que você quiser. Você não precisa ser uma top para ser feminista. Mas também, né, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque a gente tem essa mania de reforçar que lugar de mulher é ser bottom e de homem é ser top. E pode ser as duas coisas, né? A mesma pessoa pode gostar dos dois lados. Eu mesma, ele diz que gosta dos dois lados, mas eu acho que o lado bottom dele é lenda. Eu gosto das duas posições também. E tem gente que vai gostar só de uma, só de outra, independente do gênero. Então, só para deixar claro que vão ter coisas que vão perpassar nesses grupos. E se você não se identifica com o grupo, procura outro, que com certeza você vai achar um com quem você se identifica mais. Não fiquem moldando o que vocês querem praticar só na agonia de achar alguém logo para experimentar. É muito melhor você achar alguém que realmente te entenda e você não precise agradar a pessoa para também sentir prazer. O legal é quando todo mundo tá curtindo, quando todo mundo tá tendo prazer, aí sim é saudável. Sim. Deixa eu ver aqui que tem mais uns comentários. Vamos ver aqui. Tentamos fazer o mundo fetichista mais aberto, mas nosso subconsciente traz dogmas sociais sem perceber. Com certeza. E tem muito, às vezes até, eu já falei em outras lives, a questão até da pessoa ser propositalmente... já ter a tendência de ter comportamento tóxico e ser uma pessoa que vai encaminhar o relacionamento para um relacionamento abusivo e se infiltrar no meio para realmente romantizar e colocar uma máscara de que isso é o fetiche, isso é o BDSM. Então, já fiz outras lives colocando assim bem claras algumas bandeiras, algumas red flags, alguns sinais de alerta para a gente não misturar as coisas. E se você tem dúvida, converse com outras pessoas que sabem mais, que estão há mais tempo e que você tem certeza que essas pessoas não são machistas ou que passam pano para gente abusadora. Sim. Vem, conta pra gente como é que você contou um pouquinho na outra live, mas retoma pra gente como é que você chegou nesse mundo gostoso do Hypno Kink.
É até uma coisa interessante que muita gente da comunidade fala que desde pequeno via algum desenho animado, algum programa de TV, algum filme que tinha aquelas cenas que tem aqui com os poderes assim, ou tiram um relógio de bolso e ficava assim. "Ah", esse é o meu caso. Eu, quando criança, ficava vidrada vendo A Bela Adormecida, é, Sailor Moon, Meninas Superpoderosas. Que eu tô lembrando assim agora, eu ficava vidrada assistindo. E quando eu cresci, eu entendi que era algo que eu gostava, assim, é um tesão que eu sentia. Aham. E aí eu comecei a aventurar pelo YouTube, porque tem muitos hipnólogos, doms, que fazem conteúdo hipnokink, divulgam áudios gratuitos. E aí eu fui assistindo, fui me aventurando. Até que em algum determinado momento a vida baunilha não estava me satisfazendo de alguma forma, estava dando muito ruim. Aí eu falei, quer saber? Vou dar uma pausa nesse negócio. E aí eu vou ficar quieta no meu canto. E eu descobri que o Hypnokink é um fetiche de fato. Tem gente que pratica. É um kink como outro qualquer. E aí que eu me atenei e comecei a ir para esse lado mais kink, entrar no FetLife, entrar no Tumblr. Tem outros sites e comunidades só por HipnoKink. E aí eu comecei a entrar, e aí descobrir, conhecer gente, conversar, entendendo o que é, o que não é negociação, como se porta, como se não porta, conversar, fazer amigo. E aí foi indo, assim. Sim. Conheci muita gente legal, já tive alguns play partners. Deixa eu E fazer umas aí, traduções aqui para os baunilhas. desculpa! Então, a gente chama baunilha tudo que não é fetichista. Então, fetichista seria o erotismo fora da curva, né? O que a gente acha que é muito fora do comum na parte erótica da nossa cultura, do nosso tempo, a gente chama de fetichista. Ou parafilias, enfim, né? No termo mais técnico. E o que é o comum, a gente chama de baunilha. A comunidade fetichista chama de baunilha. E também a parte da nossa vida que não é fetichismo, a gente fala que é a parte baunilha. Então, baunilha é porque é um sabor que é comum, que agrada praticamente todo mundo. Que todo mundo gosta, mas é aquele sabor simples, né? Que todo mundo conhece. Play partner é a pessoa com quem você pratica fetiche com uma certa frequência, mas não necessariamente você vai ter um relacionamento mais sério ou até se envolver romanticamente, não necessariamente. O que mais que ela comentou? Alguma coisa. Tinha algum outro termo, mas agora eu não lembro. Você falou outra coisa que agora eu já. Kink. Kink é em inglês, mesma coisa que fetichismo, tá, gente? Assim, Então, desculpa se eu utilizar termo em inglês. Tá, é porque não é Luciana Gimenez, não, gente. É porque é uma comunidade que não tem português. não tem. Eu Tem fico muita pirando. Tem muita coisa que a gente não traduz e dá para explicar, mas no nosso dia a dia a gente acaba usando os termos muito da comunidade, muito fechado ali no fetismo e sai. Tem muitas vezes que eu tô fazendo live e aí o pessoal pergunta e tal, porque vai saindo. E aí a pessoa fica, mas o que é isso? Do que você tá falando? É normal. É. E sim, antes eu não cogitava, eu ainda estava meio tentando entender quando eu tinha esses outros play partners, como é que era uma dinâmica de play partner, né? Que é uma coisa muito troca ideia, negocia, cena. Troca ideia, negocia, cena. Fica meio nessa. É o contatinho kink que eu fico pensando na minha cabeça. Pelo menos na minha experiência. Opa, desculpa, gente. Quando eu comecei a minha relação DS, eu conheci uma outra forma. DS, relação DS, opa! Dominação, submissão. Então é uma relação um pouco mais séria ali, que tem um vínculo maior, tem uma frequência maior, não é? Play partner é uma coisa, é como se fosse uma coisa mais casual, tá, gente?
É, sim. É, e aí eu descobri essa conexão mais profunda, ter um relacionamento a longo prazo, passar tempo vendo filme, vendo série, conversando, que são coisas que eu nunca tive experiência com meus outros play partners. Não sei, possivelmente em outras experiências deve ter esse contato maior. Que aí eu fico assim, era isso que eu tava procurando, obrigada. Que delícia, né? É muito bom quando a gente se acha, assim, no relacionamento e na prática erótica, porque é tão visto fora da curva. Então, por mais que 50 tons de cinza não é BDSM de verdade, traz um monte de estereótipos ruins e é relacionamento disfuncional, não é saudável e tudo mais, mas pelo menos dê uma abertura para se conversar um pouco e não se ter tanto estranhamento quando se fala de BDSM, fetiches. E aí algumas pessoas começaram a se abrir mais para isso e até se perceber, pô, não tô sozinha nessa. Existem outras pessoas que curtem esse negócio. Eu não sou loucona. Isso pode ser feito de uma maneira gostosa e saudável. Então, é muito bom quando a gente se acha nesse sentido também, porque para muita gente fetista, isso é muito forte na nossa identidade. Então, se encontrar nesse sentido é realmente muito gostoso. É um sentimento de pertencimento que é muito importante pra gente. Sim. E sempre assim, é entre dois adultos, é consensual, e é legal internalizar isso e não culpabilizar é um baita processo. Que aí quando a gente se encontra, fala assim, não, é um alívio, É um né? alívio, é uma autodescoberta, uma libertação imensa, né? Porque a gente geralmente cria muita resistência. A maioria dos fetichistas no início, quando começa a perceber alguns gostos meio estranhos aí, né? Fora da curva, fica com medo de achar que tem alguma coisa errada né? A gente pensa, pô, tem alguma coisa errada com a gente. Eu devo ter algum problema. Isso não pode estar certo. Isso não pode dar bom esse troço. E pode. Então, quando a gente entende isso e percebe que tem, né, profissionais, inclusive, né, sexóloga aqui conversando numa boa, já fiz uma live, inclusive, falando especificamente de parafilia, de fetichismo, com um psiquiatra, amigo meu. Então, assim, tem respaldo, gente. Pode ser, sim, saudável. Então, só realmente tem que tomar muito cuidado, porque envolve mais riscos do que os normais. O relacionamento humano já é muito arriscado no dia a dia normal. Quando a gente envolve essas coisas fora da curva, e que algumas pessoas também gostam de algumas práticas realmente mais arriscadas, que, né, são mais extremas, a gente tem que ter consciência que realmente tem que tomar muito mais cuidado, tem que redobrar esse estudo e esse conhecimento para realmente estar fazendo tudo da melhor maneira. Conte mais alguma coisa assim, interessante dessa sua experiência na HypnoKink, que a gente está muito curioso para saber. De linha do tempo, eu só posso acrescentar que a pandemia fez com que... Porque assim, é uma comunidade massivamente estadunidense, e que foi formada principalmente por causa da internet. A internet foi uma coisa muito importante para conectar as pessoas e começaram a ter chama de convenções, as cons, que junta a galera, tem aula, tem demonstração, tem um monte de coisa. E aí o bom, entre aspas, tipo assim, o que a pandemia me proporcionou aqui no Brasil foi ter acesso a essas cons. Que aí a galera se reúne todo ano, existem dezenas de cons diferentes e você tem aula de consentimento, de segurança, de história, de coisas mais teóricas, de psicologia, de teoria sobre agenciamento, você tem de tudo. Aí a parte mais
linha do tempo. É muito legal estar acompanhando essa parte da comunidade que eu não tinha acesso. Sim. Eu posso falar. Pode falar, pode falar. A gente tá falando de hipnose erótica, e aí, assim, a hipnose erótica, o hipnokink, ele é um guarda-chuva pra... Porque, assim, tem gente que gosta da hipnose de palco. Tem gente que gosta desses tropes, dessas coisas, tipo, do hipnotista de palco, que chama, faz você trocar seu nome, e acha isso uma maravilha. Tem gente que só curte essa pira mesmo de botar alguém em transe. Mas aí você tem uns sub-kinks que... Eu fiz uma listinha só pra eu lembrar aqui. Que os mais comuns são robotização e dronificação. Bimbofication, que é você ficar... Aquele padrão machista de mulher burra. De pessoa burra. A gente coloca muito no mulher, mas existe todo um movimento para que isso não seja exclusivo do gênero feminino. Uhum. Então, trabalhar com diminuição temporária de inteligência e essa hipersexualização. Dollification, que é você virar temporariamente uma boneca. Pet play também é muito recorrente. Adoro! Drug play, que aí, assim, com a hipnose você consegue induzir sensações que você não, de fato, não estão na sua corrente sanguínea. Então, você pode falar que a pessoa tá bebendo, tá bebendo um líquido que vai te causar tesão. Que quanto mais você beber, mais com mais tesão você ficar. Por exemplo, ou... Entorna, galera! E não necessariamente de líquido, tá, gente? Às vezes um copo vazio, dependendo da pessoa, você consegue pegar... ou só na cabeça fingir, imaginar, você já consegue sentir o efeito da sugestão, tá? Com o mestre faz comigo, eu tenho uma máscara dessas de pano e ele faz drug play comigo com essa máscara, como se toda vez que eu coloco, eu inalo um gás que me deixa extremamente submissa, passiva e neutra. Uhum. Assim, eu não sinto, eu não tenho altos nem baixos. Eu fico literalmente a pessoa com monotone de voz, sabe? Tipo. Uhum. Mais apática, assim. É isso, mais apática. E aí tem, tipo, várias coisas que você pode trabalhar com isso. Drug play é ótimo, que aí com a mente você pode viajar pra tudo quanto é lugar que você... Sim. O hipnokink você tem tudo, expectativa que fala, eu esqueci seu nome, desculpa. Lucas, que o Lucas falou na última live, sobre trabalhar a expectativa e entender a linguagem do outro. Entendendo a linguagem do outro, você pode... É muito uso de imaginação. Isso que eu acho muito gostoso do hipnokink, que é muita imaginação, é muita criatividade, é muito o fantasiar e trazer essas sensações da fantasia muito mais intensas no sentir essa fantasia. Não é você só imaginar a fantasia, você está sentindo aquela fantasia. Então é muito gostoso. Sim. Você pode fazer bondage também, fazer restrição de sentidos. Você pode paralisar o corpo, você pode tirar a sensibilidade de uma parte do corpo. É muito legal. Pode brincar com as cores também, né? De você ver as cores ou mais vivas, ou enfim, dá pra brincar com muitos dos sentidos com essa criatividade erótica. Sim. Sensory play e emotion play que eu coloquei também, porque sensory play tipo, você fazer uma pessoa sentir tesão sem estar estimulando fisicamente ela, é um sensory play, Sim. Por exemplo. Mas o emotion play, você pode fazer a pessoa sentir mais feliz, mais triste, com medo. Uhum. Você pode...
Nossa, que eu já fazer tive isso. uma. Desculpa, tem que Não, fazer fala. isso com uma amiga nossa, que ela, até quando é pra ser fear play, que é pra você sentir um certo medo, pra tirar foto, por exemplo, com knife play, que é com práticas com facas, ela não consegue, gente. Ela fica com cara ou sorrindo de tesão nítido. Não consegue tirar foto dela com medo. É muito engraçado. Aí tem que fazer uma hipnose pra ela pra ver se ela consegue sentir medo pra foto. Vou falar pra ela. É uma boa, porque é muito doido esse emotion player. Da minha listinha, só eu adicionei que, assim, você tem gente que faz só o kink pelo kink, então não é uma troca de poder, né? E todas essas que eu falei, de alguma forma, elas podem não ter só uma troca de poder de fato, apenas um top e um bottom. Oi, gata, tudo bem? Mas você tem relações que você pode fazer troca de poder, de fato, e fazer o que a gente chama de condicionamento. Sim. Condicionamento e treinamento a longo prazo. Que eu coloquei aqui Clicker Training, que é a coisa mais gostosa. A Ada fez uma caixinha de perguntas no Instagram dela falando de coisas comuns e rotineiras e baratas que você pode usar num fetiche, numa cena. Aí fala, coloca aqui a coisa mais comum e inusitada que você usou. Eu coloquei, Clicker! Pelo amor de Deus, Clicker! Por quê? Me corrija se estiver errada, Lucas, mas assim, você vai criando âncoras quando você está construindo uma cena. Você vai criando âncoras. Uma âncora que você fica mais submisso, uma âncora que você pode ficar com mais tesão, uma âncora que é mais neutra, né, apática. Você pode ir criando uma que é mais robótica e Sim. vai fazendo essas âncoras, né? Então é tudo ligado a uma ligação de associação, né? Você vai criando as associações, com as palavras, você vai conectando as palavras quando você vai botando a pessoa em transe, você vai conectando palavra por palavra, ideia por ideia, que logicamente às vezes nem faz tanto sentido, mas naquele momento de maior sugestionabilidade e foco, né? Essa ideia que não tem nada a ver, e essa ideia que não tem nada a ver, elas ligam. Uhum. Então, assim, clicker não faz efeito nas pessoas, mas o que mestre fez? Ele me fez associar a ideia de reconhecimento e elogio e um reforço positivo com um clique. Com um clique desse clique. E começou a me condicionar, coisas assim, que assim, eu sinto de uma forma muito doida, assim, é muito internalizado, assim, de tanto treinar e condicionar, sabe? É um tesão que eu não consigo te explicar, é um negócio assim. Delícia! E é muito engraçado como a gente vai descobrindo, às vezes experimentando as coisas e coisas. Algumas fantasias, quando estão no imaginário, são uma delícia. E aí, quando você vai experimentar, nem é tão bom. E tem outras coisas que você nem nunca pensou. Aí a pessoa vem com uma sugestão, você experimenta e aquilo é tão bom. E você nunca nem imaginou que aquilo pudesse ser bom. É muita descoberta gostosa, muita descoberta. Ah! Meu tripé aqui resolveu cair tudo. A gente tá na cama, gente, porque não dá pra ficar os dois na mesma cadeira, na mesa. A gente tá sentado na cama. Na cama. Na cama, adoro. E é isso, experimentar. Eu acho que ser experimentalista no fetiche é muito gostoso, é muito transformador, é muito libertador e é muito autoconhecimento. E envolve, às vezes, muito dessas frustrações também, né? Da gente achar que vai ser o máximo. Ou também, um dia eu tive experiência muito gostosa com essa prática. E aí vou repetir achando que aquela sensação vai
vai ser tão boa e às vezes não é. Tem dia que você não tá legal, tem dia que simplesmente não vai dar liga. E tem outros dias que com muito menos você vai sentir muito mais tesão, vai aproveitar bem mais. Para quem tem o ciclo menstrual funcionando e gosta de, por exemplo, dores físicas mesmo, vai ter alguns momentos, pô, TPM para mim não dá. Eu conheço vários masoquistas que em épocas de TPM ou precisa ser bem mais leve ou elas falam, não tem condição nenhuma, porque aí a relação com a dor fica muito diferente, a sensibilidade muda muito e aí não vai rolar. E eu acho que a hipnose é gostoso por isso também, né? Porque, de repente, num dia que você tá de TPM, mas você tá afim de fazer, mas sua sensibilidade não é legal, de repente usar a hipnose vai ajudar a atenuar essa sensibilidade ruim, né? Essa hipersensibilidade que você não tá querendo no sentido de ser desagradável. Então, pode ser que dê uma melhorada. Mas pode ser que a pessoa realmente não queira nem com hipnose, nem com nada naqueles dias praticar aquilo. Então, tem que ter muito autoconhecimento e isso vai agregando prática a prática, dia após dia. E também ter essa noção de que é muito dinâmico. O que você está curtindo fazer numa fase da vida, num período, numa época, pode ser que em outra você não queira mais. E você vai querer fazer outra coisa. E tá tudo bem. Sim, sim. E, sim. Nossa, esqueci o que eu ia falar, desculpa. Fui eu que te cortei e o troço caiu. Aí a gente perde uma meada aqui. Mas se você tiver algum exemplo que você se sinta bem em compartilhar, né? Que você deu consentimento para nós de dividir sobre, sei lá, alguma prática que você nem sabia que ia gostar tanto, mas gostou, além do clipe. Ai, meu Deus, é muito esquisito falar isso em português. Já é esquisito em inglês e em português. Cock worship é uma coisa que eu nunca pensei em fazer. Tá aí. Gente, eu vou traduzir, eu vou ter que traduzir. Continua, vai cair a live. Vai cair a live, não vai cair a live. Desculpa. Eu tô brincando. Seria adoração ao pênis. É isso, gente. Ai, que vergonha. Mas assim... Mas tem muito... É que você pode... Não, tem muitos fetiches até de... É bem comum, o mais comum, assim, de fetiches mesmo, porque na comunidade a gente usa o termo fetiche para parafilias, para todas essas práticas. Mas na psicologia mesmo, na psiquiatria, fetichismo é um tipo específico de parafilia, que é esse desejo, essa atração sexual toda por uma parte específica do corpo que não é geralmente ligada ao erótico, ou então objetos. E o mais comum é podolatria, que é a adoração aos pés. Então, fetichismo é um negócio muito fascinante. E tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem vários tipos aí de podolatria. E assim, por que isso eu coloquei aqui? Porque nessa criação de associações, você pode associar isso aqui de uma caneta com algum estímulo. Você pode fazer o estalo dos dedos como um estímulo. Ele é bem comum. Isso é bem comum. Você pode usar qualquer coisa. Com o meu bórum, eu peguei um brinquedo da minha gata, uma fitinha, um elástico com uma bolinha, que era o que eu encontrei na frente para poder fixar o olhar dele. E funcionou perfeitamente, porque tudo é intenção, expectativa, né? Sim. Então, por isso que isso que eu acabo de falar, de alguma forma, apesar de não entrar no fetiche como si só, você começa a criar associações
para, né? E aí, essa ideia de condicionamento, essa ideia de você pode condicionar para uma voz, você pode condicionar para um olhar, você pode condicionar para uma posição física, a pessoa ajoelhar e já entrar em transe. Você também pode condicionar. Sim. Isso é legal de deixar claro, que o fetichismo ele pode ser uma prática completamente separada de genitalidade e relacionamento com as pessoas, assim como pode estar num relacionamento, pode envolver sexo. Aí vai da escolha, de novo, da negociação e do consentimento de todo mundo envolvido. Então, e tem pessoas que até praticam, né, alguns fetiches e levam para a genitalidade, e não tem necessariamente um relacionamento baunilha além daquele relacionamento fetichista. Também é possível. Eu sou uma pessoa que já não curto. Eu só curto se for realmente... Eu já tenho esse relacionamento com a pessoa. Mas eu achei muito legal, assim. A gente experimentou algumas coisas muito básicas. Já faz um tempo já que a gente não brinca com hipnose. Mas... eu achei muito, muito legal, muito curioso. É muito nítido quando você não confia na pessoa, você ainda não conheceu a pessoa, não pega o rapport. Rapport não acontece, porque a gente foi no ano passado, retrasado, sei lá. 2019. Retrasado já. Com acho que é a Madame Dubá. Dubá. Ela é uma querida, uma super profissional. Mas eu não conhecia ela, a gente estava num grupo de pessoas que eu não conhecia, não me sentia à vontade. Então, assim, não aconteceu quase nada. Eu não consegui engajar na experiência. E aí, ele fazendo quase as mesmas coisas, como eu já super confio nele, gosto dele e tal, aí fluiu. E aí, a gente experimentou outras coisas. E lembrando que pode ficar, né, aquela sugestão, a gente falou na live anterior de deixar bem claro que a sugestão é só você com você mesma, né, algum toque, alguma coisa assim, ou a pessoa com você e não só pessoas aleatórias, para evitar constrangimentos no meio do público, né? Não, se você quiser algo que constranja, também dá para fazer, gente. Aí vai de cada um, é da escolha individual. Também pode, né? Mas no caso... a gente fez nesse sentido só da gente. Mas também dá pra constranger mesmo assim, porque ele fazia na rua. Mas aí era brincadeira, né? Mas assim, que delícia! Que sabia o que tava, né, que tinha intimidade pra falar dessas coisas. E aí, lógico, você dá uma travada se você não tá afim, mas venha um pouco da sensação, da lembrança que você ancorou com aquela sugestão de quando sim, eu fizer tocar nessa parte você vai ter vontade de, sei lá, de transar comigo, de me beijar, de fazer uma sessão BDSM comigo, enfim, o que seja. Ou simplesmente quando eu tocar e você assim, 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 você vai lembrar desse tesão forte que tá agora. Então, quando você tá no meio da rua, no meio da conversa, conversando com, né, um amigo, e o seu namorado sacana faz isso, é engraçado. Mas não pra ser engraçado, gente. Mas isso foi conversado antes, que isso era uma possibilidade. Tava com uma pessoa, né, que a gente tinha essas conversas sobre esses assuntos mesmo. Então, era isso. Mas trava, não fiquem com medo de, meu Deus, a pessoa vai fazer... Eu vou começar a gozar, me estribuchar e tremer na frente das pessoas. Dá! Até se dá, você quiser. mas se você quiser, é isso que eu tô falando. Se você não gosta... Se é um limite rígido, de novo, não vai passar essa linha aí. É muito difícil. Pra acontecer isso, é muito improvável. E você tem que passar por um processo muito longo até chegar nisso. E... eu acho que no fundo, a pessoa tem que querer. Então, certas coisas tem como você enganar a pessoa, por assim dizer. Ou até mesmo você... Mas aí era muita má fé. E aí, má fé pode dar ruim em qualquer prática. Não é só hipnose, né, gente? Sim, no relacionamento comum, baunilha também. A não ser que a má fé seja pré-negociada. Mas isso é um play muito... Sim. Muito, sim... Não recomendo para quem não tá numa relação a longo prazo, porque pode dar muito ruim.
Pode, não vai. Vai, Se você não tá ali junto há bastante tempo, não conhece muito bem a pessoa, vai dar ruim, coisas assim. Tipo, Não, são riscos que eu acho que não vale a pena, né, gente? Vamos repensar aí. Não, tem algumas coisas que as pessoas... Tem algumas coisas que algumas pessoas gostam que pode dar cadeia. Sim, isso é Então, verdade, assim, gente. Vamos cuidar com as parafilias aí para não virar transtorno parafílico também. Porque se traz prejuízo, aí já passou do saudável, já passou da parafilia, já partimos para o transtorno. Não queremos isso. Deixa eu ajeitar aqui, tá muito... foi. Beleza. Gente, tá acabando o tempo. Faltam menos de 10 minutos. Passa muito rápido quando é conjunta. Você quer dividir mais alguma coisa especial com a gente? Porque eu tô adorando saber mais. Ai, gente, Eu já me expus, você já se expôs, é assim. Assim, é muito difícil que plays mais delicados aconteçam numa sessão avulsa, em conheceu ali num rolê e vai papá. Né? Eu acho legal que cria uma conexão, mesmo com play partner, assim, cria uma certa conexão, porque você tem que entender o outro. Naquele momento tem o top aprofunda da cabeça, né? Assim, Sim. É super mental. Porque tem algumas práticas bem básicas que é tranquilo você fazer avulsa, você fazer com uma pessoa num evento fetista que não tá rolando no momento, né? Mas enfim. Mas é mais plausível e é mais ok até você não ter tanto aftercare depois, assim, nos dias seguintes, né? Mas hipnose é o tipo da prática que eu não aconselharia fazer tão avulso assim. A menos que são coisas muito de palco, muito basiquinhas para experimentar a experiência e ok. Não, vamos lá. Hipnose de palco é super tranquilo, super seguro, super suave, desde que a pessoa que está hipnotizando realmente saiba o que tá fazendo, né? Uhum. Agora, essa questão de envolver hipnose e erotismo, hipnose erótica, etc., é muito delicado, é muito individual de cada um. Você tem que ter um contato, tem que ter um tato ali já mais adaptado. Você tem que saber com quem que você está lidando ali, né? Tem que conhecer a pessoa. É importante saber se a pessoa tem traumas específicos nessa área erótica, sexual, relacional. Até para hipnose de palco mesmo, existem alguns perigos. Sim. Um exemplo que aconteceu comigo, não deflagrou nada, mas um exemplo que aconteceu comigo que poderia ter deflagrado uma crise, para mim, mar e água são coisas comuns, porque eu sou do Rio, eu via o mar o tempo inteiro. Eu nunca ia imaginar que uma pessoa que eu ia conhecer no meio da rua ia associar o mar a alguma memória do tipo, alguma emoção muito forte, porque, sei lá, nunca conheceu o mar ou alguma coisa do gênero, ou alguém morreu no mar, sei lá, alguma coisa assim. Mais uma vez, eu estava fazendo hipnose com alguns colegas e tinha um rapaz ali que era amigo da galera também, eu não conhecia ele em específico, e se candidatou e tal, mas é aquela coisa de colar a mão, esquecer nome, isso, aquilo, outro. E teve uma visualização que eu mandei as pessoas imaginarem a areia da praia debaixo dos pés e pisando na areia. E aí eu descrevi, a areia quente é como se fosse uma areia de parquinho, só que muito mais fina, e veio o cheiro do mar. O cheiro do mar é aquele cheiro de maresia, o cheiro típico, muito parecido com o de peixe, só que muito mais fraco. E vem a água do mar gelada encostando nos seus pés, enquanto você escreve o nome e a água do mar vem apagando. O cara nunca tinha ido à praia. Ele nunca tinha visto o mar de perto. Ele imaginou isso e depois ficou, tipo, falando meia hora. Isso para ele foi o mais impactante, porque ele sentiu como se estivesse no mar no momento. Cara, imagina se fosse algum trauma, se fosse algum problema, se deflagrasse alguma coisa, tipo, uma crise de choro do cara ali. Sim. E aí, tem esses perigos. E olha que era uma coisa simples, não era uma coisa complexa. Sim. Então, tipo, ali foi onde eu realmente parei de utilizar a ideia do mar, entendeu? Eu agora falo de quadro branco ou quadro de giz, porque todo mundo estudou. Você comentou disso na live passada, de mar, de água, de rio. Às vezes a pessoa
não sabe nadar ou coisa assim. Então a gente precisa saber, tanto para ser bem mais seguro fazer essa prática de hipnose erótica, saber se a pessoa tem traumas específicos, tanto nessa área relacional, sexual, erótica e fetista, quanto no geral, assim. Porque imagina, a pessoa não sabe nadar ou tem pavor, teve um trauma de caiu do barco, sei lá, não sei, gente. Então a pessoa vai saber o que evitar para não criar gatilhos desnecessários. Mas lógico, sempre, até numa conversa normal ou vendo um filme, às vezes tem pessoas que vão ver coisas ou escutar coisas que vão dar gatilho. Então a gente, obviamente, não pode proteger totalmente as pessoas. E tem que saber lidar caso esse gatilho aconteça. Pode acontecer e pode ficar tudo bem apesar disso. E, de novo, levem isso para terapia depois. Sim. Ó, estão perguntando que chegou agora há pouco e se vai ficar gravado. Vai sim, se tudo der certo aqui, sempre fica gravado. E aí eu também coloco lá no meu canal do YouTube. Vocês acham o meu canal e as outras plataformas e até o podcast que eu participei, alguns trabalhos vira e mexe estão lá nos links das bios. Mas, basicamente, vocês me acham por aí, por Larissa S.R. Pombo. Então, se inscrevam lá no canal do YouTube também. Eu gosto do YouTube porque também, se você não tá com tanto tempo, dá para assistir as lives no aceleradinha. Para mim não é tão interessante? Não é, mas eu prefiro ter visualização e saber que você assistiu o meu conteúdo todo do que não assistir. Então, se inscrevam lá no meu canal do YouTube, que tá crescendinho, devagar, bem devagar. E vai ficar aqui no IGTV também. Ai, gente, tá acabando. 3 minutinhos. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma questão, alguma curiosidade? Já coloca aqui. Se quiser anônima, tem um balãozinho aqui embaixo. Tá acabando o tempo. Eu queria agradecer desde já, porque às vezes a gente se empolga no assunto e aí não dá para finalizar direito. Agradecer muito, Fê, por você ter topado, tanto lá uns 2 meses atrás quanto agora, fazer essa live. Eu sei que a gente às vezes fica com esse frio na barriga de falar sobre esse assunto. É muito pessoal pra gente, então a gente se sente exposta mesmo. E eu agradeço por trazer essa vulnerabilidade pra gente, compartilhar com a gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada pela oportunidade, assim, de poder falar. É muito bom poder verbalizar e trazer essa vulnerabilidade para outras pessoas. Sim, e trazer, acho que também quebrar esses tabus, né? Porque tem muito tabu envolvendo tanto hipnose quanto fetichismo. E aí, quando junta os dois, então, é uma bomba de polêmica. E o povo morre de medo de um monte de coisa. Mas também porque às vezes não tem o conhecimento do que de fato do que de fato acontece. Ó, estão falando aqui que amaram a live de hoje. Que bom! Fico feliz, gente. A gente fica feliz de ajudar o povo, de espalhar conhecimento e de agregar valor a vocês, né, minha gente? Se tiverem perguntas, ponham aí que tá acabando, gente. 1 minutinho e pouquinho. Isso aí. Dê suas considerações finais, Fê. Palavra sua. É uma prática consensual. As pessoas não ficam 100%... Assim, elas não perdem o senso de realidade. Essa é uma coisa que eu gosto muito de falar. Tenham paciência, porque ao mesmo tempo que você praticar hipnotizar, ser hipnotizada é uma prática também. Então, não acho que você vai ter um orgasmo erótico sem mãos da primeira. E é maravilhoso, gente, assim. É muito maravilhoso. Recomendo. Recomendamos, mas tenham cuidado com quem que vocês vão fazer. Ai, gente, vai acabar. Menos de 1 minuto. Então é isso, gente. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada também por estar aqui. E estou vendendo no momento o meu primeiro workshop do ano, que é o Corporeidade Sexy,
Então, deem uma olhada nos meus posts e me mandem PV para mais detalhes e se inscreverem, que começa em fevereiro. Beijo! Tchau!